E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Sonova na área. Bom, nesse vídeo a gente vai tratar de um dos conteúdos mais importantes da matemática, porcentagem. Um assunto que cai muito, mas muito em vestibulares, e cai muito no Enem também. Espero que você goste. Se você gostar, faz aquele procedimento padrão, se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Vamos fazer o canal crescer para mais e mais pessoas terem acesso a conteúdos de matemática. Um grande abraço a todos e bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho a respeito de porcentagem. Inicialmente, o que é a porcentagem? Olha, a porcentagem ou a taxa percentual nada mais é do que uma razão. E é uma razão cujo denominador é 100. E aí a gente tem essa simbologia aqui envolvida na porcentagem. Ó. O que significa esse símbolo aqui? Ó? P%. P% é exatamente essa razão P sobre 100, ou seja, uma razão de denominador 100. Então, por exemplo, 60%. O que significa 60%? Bom, 60% é 60 sobre 100, que é 0,6. Tá vendo que a gente pode expressar a porcentagem pelo símbolo de porcentagem, por uma fração de denominador 100 ou na forma decimal também, tá certo? Na forma decimal a gente costuma chamar isso aqui de taxa unitária, tá certo? É uma taxa em relação a 1. Aqui é uma taxa percentual, que é a taxa em relação a 100. 0,6 seria a taxa unitária. A gente pode falar isso também. Por exemplo, o que significa 27%? 27% é 27 dividido por 100, que dá 0,27. Ok? O que seria, por exemplo, 342%? 342 dividido por 100, que é 3,42. Beleza? Porcentagem de um valor. Para a gente calcular P% de um valor V, basta a gente fazer isso aqui, ó. P sobre 100 vezes V. Então, por exemplo, quero calcular 40% de 300. O que a gente poderia fazer, pessoal? 40 sobre 100 vezes 300. E aí a gente pode, inclusive, cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui. E aí o nosso resultado vai dar 40 vezes 3, ou seja, 120. Quero calcular, por exemplo, 50% de 1.000. O que é 50% de 1.000? É 50 sobre 100 vezes 1.000. E aí, novamente, a gente pode cortar dois zeros aqui com dois zeros aqui, ó. E aí esse valor vai dar exatamente 50 vezes 10, ou seja, 500. Ok? Então, calcular a porcentagem de um valor é super simples, né? Ok. Porcentagem de um valor em relação a outro. Isso é bem legal, gente. Dados dois números reais A e B, com o B diferente de zero. Eu quero saber quanto que o valor A ele representa em relação ao valor B. De maneira geral, como é que a gente faz para calcular o quanto que um valor é em relação ao outro? Bom, se eu quero saber quanto que um valor A é em relação a um valor B, basta dividir o A pelo B. E aí, se a gente quiser transformar isso numa porcentagem, basta a gente pegar A, dividir por B e multiplicar por 100. Bom, eu quero saber, por exemplo, quantos por cento o 60 é em relação a 240. Como é que eu faço para verificar quanto que 60 é em relação a 240? Bom, eu divido 60 por 240. E aí, para transformar isso aqui numa porcentagem, a gente multiplica por 100. Ok? Só isso. Ó, 60 dividido por 240, ó, por 60 dá 1, por 60 que dá 4. Então, acabou que a gente ficou com 100 dividido por 4, que dá 25%. Ok? Eu quero saber, por exemplo, quanto que o 900 é em relação a 600. O que eu faço? Eu pego 900 e divido por 600. Para a gente passar isso para porcentagem, a gente multiplica por 100. E aí a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode dividir, ó, por 300 aqui dá 2, por 300 aqui dá 3. E aí isso fica 3 vezes 100 vai dar 300% dividido por 2, ou seja, 150%. Então, nesse primeiro exemplo, ó, 60 ele equivale a 25% de 240. Nesse segundo exemplo, 900 representa 150% de
600. É isso que significa. Isso é bem útil, tá, pessoal? Quando a gente quer calcular a porcentagem de um valor em relação ao outro. Porcentagem de aumento. Como é que a gente faz para determinar a porcentagem de aumento? É uma coisa super corriqueira, né, para gente. Então vamos lá. Dados dois números reais, A, que a gente vai chamar de valor inicial, e B, o valor final. Onde o B é maior que o A. Para ter aumento, né, pessoal, o valor final tem que ser maior do que o valor inicial. Como é que a gente faz para obter o aumento percentual de A para B? Então eu tenho um valor inicial A, ele vai se tornar um valor final B. Qual que é a porcentagem de aumento de A para B? É bem fácil. A gente vai fazer a diferença entre B e A e dividir esse resultado pelo valor inicial. Quando a gente fizer a diferença entre B e A e dividir pelo valor inicial, a gente vai ter um número decimal. Se a gente quiser transformar esse número decimal em porcentagem, a gente multiplica por 100. Bom, então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um valor inicial aqui, ó. No início a gente tem um valor 200. E aí a gente vai aplicar um aumento nesse 200 para esse 200 se transformar em 250. Como é que a gente faz para descobrir qual foi o aumento percentual? Ou seja, para sair de 200 e ir para 250, aumentou quanto percentualmente? Fácil, basta pegar o valor final 250, subtrair do valor inicial 200 e dividir pelo valor inicial, certo? Isso vai dar um número decimal que para a gente transformar em porcentagem a gente multiplica por 100. Sempre que a gente quiser transformar um número decimal em porcentagem, a gente multiplica por 100. 250 menos 200 vai dar 50. 50 dividido por 200 vezes 100. Bom, 50 dividido por 200, dá para a gente simplificar aqui, ó. Por 50 dá 1, por 50 dá 4. E aí a gente então ficou com o seguinte, ficamos com 100% dividido por 4, ou seja, 25%. Ok? Legal, então como é que você faz para obter o aumento percentual? Você pega o valor final menos o valor inicial, divide pelo valor inicial. Esse resultado basta multiplicar por 100 que você transforma em porcentagem. Ok? E como é que a gente faz para descobrir a porcentagem de desconto? Isso também é muito útil, né? Então vamos lá. Dados os números reais, A, que vai ser o nosso valor inicial, e B, que é o nosso valor final, e agora o B é menor que o A. Por quê? Porque agora a gente tem desconto, então o valor final fica menor do que o valor inicial. Como é que a gente faz para obter esse desconto percentual? Simples demais. Basta a gente pegar o valor inicial menos o valor final e dividir pelo valor inicial. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem no início aí uma coisa que tem um valor de 200. Pode ser 200 reais, pode ser o que for. E aí a gente vai aplicar um desconto para esse valor se tornar igual a 180. Então, no início ele é 200, no final ele é 180. Como é que a gente faz para descobrir qual é o desconto percentual? Basta a gente subtrair os dois, 200 menos 180, e dividir pelo valor inicial. Sempre dividindo pelo valor inicial. Para transformar em porcentagem, você multiplica por 100. Então, isso vai ficar, ó, 200 menos 180 vai dar 20. 20 dividido por 200 vezes 100%. E aí a gente consegue simplificar aqui, ó, por 20 dá 1, por 20 dá 10. E aí a gente vai ter o seguinte. Nós ficamos com 100% dividido por 10. Isso é o quê? 10%. Então, para sair de 200 e ir para 180, a gente teve que aplicar aqui um desconto de 10%. Muito útil isso, né, pessoal? Vamos treinar um pouquinho? Então, vamos lá. Uma pessoa investiu R$ 3.000 em ações. No primeiro mês de aplicação, ela perdeu 30% do valor investido. No segundo mês, ela recuperou 40% do que havia perdido. Em porcentagem, com relação ao valor inicialmente investido, ao final do segundo mês houve um lucro ou prejuízo? Bom, vai ter lucro se a pessoa ficar com uma quantia maior do que 3.000, né? Vai ter prejuízo se ela ficar com uma quantia menor do que 3.000. Então vamos ver como é que funciona isso. Então inicialmente ela tinha 3.000. No primeiro mês ela perdeu 30% do valor investido. Vamos calcular isso? Então ela perdeu 30% do valor investido, ou seja, 30% de 3.000. Olha o tanto que é simples a ideia. Bom, podemos simplificar aqui, ó, 0, 0, 1, 0, 0.
E aí a gente vai ter o seguinte, ó, em cima aqui vai ficar 30 vezes 30, ou seja, R$ 900. Então, inicialmente ela perdeu R$ 900. Só que no próximo mês ela recuperou parte disso. Está falando aqui ó, que no segundo mês ela recuperou 40% do que tinha perdido. Ou seja, então ela recuperou 40% do que tinha perdido. Ou seja, 40% de R$ 900. Bom, a gente vai cancelar aqui, ó, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. E aí agora a gente vai ter 40 vezes 9. Isso dá o quê? R$ 360. Então, no final das contas aqui, ó, ao final de 2 meses, essa pessoa vai ficar com quanto? Bom, ela tinha inicialmente 3.000, aí ela perdeu 900 no primeiro mês, então menos 900, e depois ela recuperou 360, então mais 360. 3.000 menos 900 dá 2.100. 2.100 com 360 dá R$ 2.460. Então tá bem claro, né, pessoal, que ela tinha 3.000, no final ela ficou com 2.460, então ela tomou prejuízo. Ela tomou um prejuízo, né? Ela ficou com menos dinheiro do que ela tinha inicialmente. E esse prejuízo foi de quanto? Bom, inicialmente ela tinha 3.000, ficou com 2.460, então ela teve um prejuízo de 3.000 menos 2.460. Isso dá o quê? R$ 540. Para a gente saber o tamanho do prejuízo em porcentagem, em relação ao valor investido, a gente tem que ver o que o 540 representa em relação a 3.000. E como é que a gente faz para calcular o que um valor representa em relação ao outro percentualmente? A gente viu, né? Basta pegar o valor 540, dividir por 3.000, e aí, para passar esse valor para a porcentagem, a gente multiplica por 100. Vamos cortar aqui, ó, 2 zeros aqui com 2 zeros aqui. E aí a gente corta um zero aqui com um zero aqui, ó. Então, no final, olha só o que deu. 54%, né, dividido por 3. Isso vai dar o quê? 18%. De quê, hein, gente? De prejuízo. Olha que questão mais legal. Então, 18% de prejuízo. Beleza? Vamos para o próximo. Em uma determinada cidade, o preço da gasolina por litro era R$ 2,75. Nossa, faz tempo, hein? E baixou para R$ 2,20. Nesse contexto, o preço da gasolina foi reduzido em... Bom, aqui a gente pode fazer direto, né? A gente está querendo saber aqui qual foi a porcentagem de desconto. Como é que a gente faz para descobrir a porcentagem de desconto? Bom, o valor inicial é R$ 2,75. O valor final é R$ 2,20. Então teve desconto, né? Como é que a gente faz para descobrir o desconto em dinheiro? 2,75 menos 2,20. E como é que a gente faz para descobrir o desconto em porcentagem? Bom, basta ver o quanto esse valor aqui é em relação ao valor inicial. Então, se você quer saber quanto que isso aqui é em relação ao valor inicial, é saber quanto que isso é em relação a 2,75. Então, você divide isso aqui por 2,75. Para passar para a porcentagem, a gente multiplica por 100. Então, 2,75 menos 2,20 dá 0,55. Dividido por 2,75 vezes 100. Isso vai dar 55 dividido por 2,75%. Isso dá exatamente 20%. Letra D. Espero que você tenha entendido. Um grande abraço.